Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos os queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa 8ª videoaula. Chegamos a uma das doutrinas mais confortantes das Escrituras Sagradas, a parousia. O que significa parousia? É a palavra grega que fala sobre a doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo. Eu quero te convidar para que abra a palavra de Deus, dando sequência à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Agora nós vamos fechar o capítulo 4 dos versos 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Acompanhe. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua voz de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus queridos irmãos, ao longo da nossa exposição, nós vamos procurar responder duas questões. A primeira, qual será a situação dos mortos em Cristo Jesus quando Cristo voltar? A segunda, qual será a situação dos crentes que estiverem vivos quando Cristo voltar? Eu quero iniciar a nossa palavra citando Oséias 4:6. É um texto do Antigo Testamento que você conhece, este versículo que diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento sobre um determinado assunto pode nos levar a uma sucessão de erros, e isso em qualquer área da nossa vida. Pela ausência de conhecimento de Deus, por exemplo, neste texto, a nação de Israel havia mergulhado no pecado, e isso refletiu na vida diária do povo de Israel. De maneira semelhante, meus irmãos, por ignorância a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo e a respeito da situação daqueles que já haviam falecido, daqueles que já haviam partido para a glória, os crentes tessalonicenses estavam confusos por ignorância. E é nesse sentido que Paulo inicia esta sessão com uma exortação amorosa e afetuosa, com o objetivo de instruí-los e corrigi-los acerca da segunda vinda de Jesus Cristo. E Paulo inicia proibindo, veja aí no verso 13, vamos acompanhar atentamente. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança.
Note bem que a proibição de Paulo é para que eles abandonassem a ignorância. E o que significa ignorância aqui? Ignorância é a falta de conhecimento. Paulo começa exortando para que eles deixassem de lado, abandonassem a ignorância, a falta de conhecimento com relação aos que haviam morrido. Nós não sabemos, meus irmãos, exatamente qual foi o ponto nevrálgico dessa ignorância. Mas o fato é que eles estavam sim confusos. E isso os levou a entristecer-se. Eles criam em Jesus Cristo. Eles tinham esperança na vinda de Cristo Jesus. Eles não eram como os demais, que não tinham esperança, como Paulo diz aí. Aliás, uma das virtudes elogiadas por Paulo aos crentes era exatamente a firmeza da esperança em Cristo Jesus que eles tinham. Mas, por ignorância, por falta de conhecimento acerca desta matéria, acerca da segunda vinda de Cristo, Paulo os exorta. Meus queridos irmãos, devemos ser vigilantes acerca do cuidado da nossa mente, principalmente no contexto de isolamento que estamos. A ignorância bíblica nos leva a várias situações. A ignorância bíblica, ela nos leva à confusão teológica. Vamos ficar confusos a respeito de várias coisas e até, quem sabe, deste tema, por ignorância bíblica. A ignorância bíblica pode nos levar a discussões intermináveis e desgastantes. Quantas discussões, meus irmãos, acontecem nas mídias sociais a respeito da palavra de Deus, discussões intermináveis e desgastantes, crente brigando com crente. Quantas discussões isso se adentra na própria família, quantas, meus irmãos, que não levam a lugar nenhum, pelo contrário, só leva ao desgaste. A ignorância bíblica leva a desconfortos e a tristezas. Era exatamente isso que estava acontecendo com os crentes tessalonicenses. A falta de conhecimento nos priva de desfrutarmos das bênçãos de Deus. E Paulo e os seus companheiros, então, os proíbem a que deixassem de lado a ignorância com respeito aos que morrem. É muito interessante agora, meus irmãos, olharmos para o termo dormir. Veja aí no verso 13. Este termo dormir é um eufemismo para descrever morte. É um eufemismo para descrever morte. O que é um eufemismo? Eufemismo é uma linguagem figurada para você suavizar ou abrandar uma palavra ou uma frase de impacto, uma palavra ou uma frase bombástica. E aí você utiliza um eufemismo para abrandar, para suavizar aquela mesma palavra, aquela mesma verdade. Nós temos inúmeros exemplos de eufemismos na palavra de Deus. Por exemplo, só um que eu quero deixar. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 1,
Na primeira frase diz assim: coabitou o homem com Eva. Coabitou o homem com Eva. Esta palavra coabitou significa teve relação sexual com Eva. É um eufemismo para suavizar ou para abrandar uma frase de impacto. Portanto, esse dormir significa exatamente isso. É um eufemismo para dizer que morreu, para descrever que a pessoa morreu. Dormir, meus irmãos, não significa que a alma esteja dormindo literalmente. Coisas importantes, meus irmãos, eu quero destacar agora a respeito disso. Dormir não significa que a alma esteja lá dormindo literalmente. Não significa que a alma esteja num repouso inconsciente. Nada disso. A Bíblia é clara em afirmar que a morte para o crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Anote alguns textos aí. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Morrer é partir para estar com Cristo. Filipenses 1, 21 a 23. Na hora da morte, o corpo feito do pó volta ao pó. O corpo vai para a sepultura, vai para o túmulo, mas o espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. Que bênção, meus irmãos! Portanto, nós discordamos totalmente com correntes teológicas que afirmam o sono da alma, que a alma está dormindo. Discordamos totalmente destas doutrinas que afirmam que a alma está inconsciente. Estes ensinos estão em total desacordo com os ensinos das Escrituras. Anote aí mais alguns textos. Lucas capítulo 16, verso 19 a 31. Lucas 23, 43 e Apocalipse 7, 15 a 17. E assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele prossegue no verso 14, que diz assim: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É um versículo mais maravilhoso que o outro, meus irmãos. Se você tiver vontade de se emocionar, se emocione sim. Olha o que diz o verso 14, na sequência do verso 13. Os mortos, meus irmãos, em Cristo, estão na glória com Cristo. Dê um brado de alegria. Dê um brado de amém aí. Os mortos em Cristo estão na glória com o Senhor Jesus Cristo. Agora, isto é uma certeza. Pastor, por que tanta certeza assim? E aí eu te respondo com uma outra pergunta. Como alguém poderia vir com Cristo se não estivesse lá com Ele? À luz do verso 14, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,
Olha a última frase: trará em sua companhia os que dormem. Por que esta certeza? Como alguém poderia vir com Cristo se não estivesse lá com Ele? Se o texto está dizendo que estão com Ele. Os remidos, meus irmãos, não poderiam vir com Cristo se não estivesse lá com Ele. Mas Deus, irmãos, em Cristo Jesus, trará em sua companhia as almas dos servos do Senhor, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, para unir-se com seus corpos e assim partirem para o encontro do Senhor nos ares, a fim de estarem para sempre com o Senhor. Alegre-se, meus irmãos. Os crentes já falecidos estão vivos e ativos, reinando com Cristo. E na ocasião da parousia, segunda vinda de Cristo, Deus os trará em companhia de Jesus Cristo. Que tranquilidade, que conforto! Como eu disse, alegre-se. Se você tem o desejo de dar um amém, faça isso agora. Eu não estou te vendo. Mas que conforto quando eu preparava, meus irmãos, o estudo da palavra de Deus, principalmente este de hoje. Os crentes já falecidos, repito, estão vivos. Pense em seus entes queridos. Eles estão vivos e ativos e reinando com Cristo. E na ocasião da segunda vinda de Cristo, Deus os trará em sua companhia com Jesus Cristo. Essas vidas, os remidos, que tranquilidade, que conforto. Mas ainda, meus irmãos, para tranquilizá-los ainda mais, para dar mais tranquilidade para os irmãos tessalonicenses, para dar mais conforto a eles, Paulo continua afirmando, veja aí no verso 15, agora no verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que dormem. Note aí, meus irmãos, esse versículo maravilhoso. Como estou falando direto, uma sucessão de bênçãos, versículos após versículos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. O que a palavra proceder significa? Ou procederemos? É o ato de chegar à frente de algo ou alguém. Preceder significa isso. É o ato de chegar à frente de algo ou alguém. O que Paulo quer dizer é que os crentes que estiverem vivos, quando Cristo voltar, de algum modo ou de modo nenhum, eles passarão à frente aos que já morreram. Preste bem atenção. É o que Paulo quer nos ensinar. Quer dizer que os crentes que estiverem vivos quando Cristo voltar, de modo algum, eles passarão à frente aos que já morreram.
Estudiosos sugerem aqui que o que os levou os crentes tessalonicenses ficarem confusos e tristes é que talvez eles estivessem pensando que os que já haviam morrido estariam em alguma desvantagem em comparação aos vivos quando Cristo voltasse. Opiniões dos estudiosos à luz deste verso, o verso de número 15. Mas seja qual for, qual tenha sido a motivação dos crentes tessalonicenses, meus irmãos, tal possibilidade é inexistente, é impossível. Essa possível confusão, o que levou à tristeza dessa confusão dos crentes tessalonicenses. Isso por duas razões muito simples. Em primeiro lugar, quando o crente de verdade morre, a sua alma entra imediatamente no gozo eterno com o Senhor. Quando o crente de verdade morre, a sua alma entra imediatamente na glória eterna, no gozo eterno com o Senhor. E em segundo lugar, quando Jesus Cristo voltar, os corpos dos remidos, os mortos em Cristo, ressuscitarão antes dos vivos serem transformados. Ou seja, os que estiverem nos túmulos, os que estiverem nas sepulturas, ressuscitarão da terra primeiro, e na sequência os vivos serão transformados. Só bênçãos, meus irmãos! Que textos maravilhosos e confortantes! E Paulo segue, verso 16, que diz assim, ora, verso 16, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Foi exatamente aquilo que nós falamos agora. A ressurreição dos mortos em Cristo se dará na segunda vinda de Cristo Jesus. A ressurreição dos mortos em Cristo se dará na segunda vinda de Cristo. E como será a segunda vinda de Cristo, meus irmãos? Em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo não será secreta, como algumas correntes escatológicas acreditam. Tem linhas escatológicas, tem correntes que acreditam nisso, que a vinda será secreta. Mas a segunda vinda de Cristo Jesus não será secreta. A vinda de Jesus Cristo é um evento único. Tanto é uma vinda com os seus santos, como é uma vinda para buscar os seus santos. Note, tanto é uma vinda com os seus santos, quanto é uma vinda para buscar os seus santos. A vinda de Cristo Jesus, meus queridos irmãos, será majestosa, gloriosa, poderosa, visível, todo olho verá, audível, todos os ouvidos ouvirão. Mas em segundo lugar, como é que será a segunda vinda de Cristo? Como será?
o Senhor Jesus Cristo virá mediante a voz do arcanjo. O arcanjo é o anjo principal de um grau elevadíssimo. E ele aqui é representado como um líder dos anjos santos e defensores, ou defensor do povo de Deus. Como será a segunda vinda de Jesus Cristo? Em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo virá mediante o ressoar da trombeta de Deus. A trombeta era usada no Antigo Testamento para anunciar algo que estava prestes a acontecer. E aqui o texto diz claramente, meus irmãos, e nós tentamos imaginar como será isso, mas não precisamos ir muito longe. A palavra de Deus, ela nos é suficiente e nos conforta, dizendo que este evento será maravilhoso e majestoso, poderoso, como acabamos de falar. O Senhor dá da sua palavra de ordem. E esta palavra de ordem significa, meus irmãos, um grito de ordem. Essa é a ideia no grego. Essa é a ideia. Um grito, uma palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus. E à luz do Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, ele diz que os mortos ouvirão e sairão dos seus túmulos, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. E João registra esta verdade de forma irrefutável. Meus queridos irmãos, e o apóstolo Paulo, no verso 17, ele continua dizendo: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus queridos irmãos, existem também algumas linhas de entendimento acerca do arrebatamento que não têm amparo nas Escrituras. Por exemplo, nós não cremos num arrebatamento secreto, estamos falando sobre isso, não cremos num arrebatamento secreto, invisível e separado da segunda vinda de Cristo. Mas, pastor, tem gente que crê nestas linhas? Sim, é claro que sim. É claro que sim. Não cremos num arrebatamento secreto, invisível e separado da segunda vinda de Cristo. Porque existem correntes que afirmam que a segunda vinda de Cristo acontecerá em duas etapas, uma secreta e outra visível. É assim que algumas correntes afirmam que a segunda vinda de Cristo acontecerá em duas etapas, uma secreta e a outra visível. Isto está em desacordo total com as Escrituras. É claro que nós cremos sim no arrebatamento, meus irmãos. Cremos no arrebatamento. Na segunda vinda de Jesus Cristo, os salvos, os remidos serão arrebatados para viverem para sempre com o Senhor. E Deus trará com ele aqueles que através dos tempos, meus irmãos,
viveram separados do mundo, não amando o mundo, viveram lutas sim, dores e amargas privações e aflições desta vida. Deus trará com ele aqueles que viveram assim, que não amaram as coisas do mundo e nem as concupiscências, mas que viveram vidas amargas, aflitas, de duras aflições, mas que foram fiéis a Deus, que viveram em devoção ao Senhor e que perseveraram até o final e que morreram em Cristo Jesus e partiram para a glória, estão com Ele. E Deus sim trará, como estamos falando e reafirmando nestes textos, Deus trará com eles os remidos do Senhor. A palavra de Deus também diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, num momento, num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os remidos, portanto, se reunirão aos seus corpos ressurretos e glorificados, e então imediatamente subirão para o encontro do Senhor e estarão para sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa! A morte para o crente, meus irmãos, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo. Como lá em cima nós falamos, o corpo feito do pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. E finalizando, o que dizer mais, irmãos? Os mortos em Cristo estão na glória com Cristo. Afirmamos e reafirmamos com convicção, sem dúvida disso. Os mortos em Cristo estão na glória com Ele. Os remidos não poderiam vir com Cristo se não estivesse com eles. Eles estão com Cristo, é claro que sim. Eles estão com Cristo. E Deus em Cristo Jesus trará em sua companhia as almas dos servos do Senhor, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, para unir-se com os seus corpos e assim partirem para o encontro do Senhor nos ares. Sim, os crentes já falecidos estão vivos e ativos, reinando com Cristo, como falamos, e na ocasião da parousia, que significa a segunda vinda de Cristo, Deus os trará em sua companhia, ou Deus os trará em companhia de Jesus Cristo. Que tranquilidade, que conforto! Alegre-se! E ele finaliza com o verso 18, que não precisa dizer mais nada, porque eu já disse tudo e já fiz as aplicações confortantes que nos animaram. Eu creio nisso.
que te dê um vigor a mais agora. E diz o verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que você tenha sido consolado, meu irmão, minha irmã, que você tenha sido consolada pelas lutas que você tem passado, atravessado nesse tempo, ou quem sabe ao longo de anos, você passa lutas, aflições, privações, choros internos, choros externos, dores, doenças, sofrimentos da alma. Continue firme, continue perseverando, continue fiel ao Senhor Jesus e console-se com as palavras de Deus para o teu coração. Dê um brado de alegria, dê um brado de gratidão a Deus por esta palavra ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.